Fala pessoal, eu sou Juliana Dadil e esse é o Papo de Payments, o podcast da RLA que conversa com os maiores profissionais de risco do Brasil. Aqui você vai ouvir os insights e aprendizados sobre riscos, tecnologia, gestão, liderança e carreira compartilhados por pessoas do mercado que admiramos. Essa é mais uma ação da RLA para ajudar a todos os profissionais a criarem produtos e serviços mais seguros e confiáveis. No final, não esquece de ir no perfil da Risk Leadership no LinkedIn para nos contar o que achou dessa conversa. Oi galera, estamos começando mais um episódio da segunda temporada do Papo de Payments, o seu podcast querido que fala sobre as últimas tendências de mercado, os assuntos quentes, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que para mim é bastante desconhecido, né? Vocês vão saber já qual que é. Mas antes de mais nada, eu sou a Juliana Dadil, co-host aqui do Papo de Payments, parceira aqui da RLA e Security Evangelist por profissão e convicção. Tô aqui com meu parça, Felipe Mariotto, e mais duas top referências em prevenção a fraudes de programas de fidelidade, que é o nosso assunto de hoje. A Gisele Marquezin, que não é a prima da Bruna Marquezin, sei lá, não sei se é, vai que é, né, e eu tô falando besteira, e a Patrícia Costa. Antes de mais nada, meninas, sejam muito bem-vindas, e também não posso deixar de receber os nossos espectadores, estão olhando bem para a câmera, sejam bem-vindos. Bora para as apresentações. Mariotto, quer começar? E aí você passa a palavra para as nossas convidadas. Faço isso sim. Bom, então sejam todos bem-vindos. Sou o Felipe Mariotto, co-host aqui do Papo de Payments e um dos cofundadores da RLA. Estou muito animado para esse papo. Confesso que a gente conversou nos bastidores aqui um pouco sobre os principais assuntos que a gente poderia tratar de programas de fidelidade. Eu confesso que eu fiquei bem impressionado, assim. Acho que talvez seja um dos tópicos que eu menos tenho domínio também, então vou fazer as perguntas mais idiotas de todas, meninas, então me desculpem a ignorância nesse assunto. Mas eu espero que a gente consiga sair de um conteúdo raso até um conteúdo mais aprofundado, para todo mundo que está assistindo a gente aí poder se beneficiar. Bom, vou pedir aqui para a Gi se apresentar primeiro. Gi, onde você está agora e qual a sua experiência em fraudes e tudo mais? Por favor. Olá, pessoal. Muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo esse vídeo. Obrigada novamente pelo convite. Já é o segundo Papo de Payments que eu participo, com muito prazer, para falar de um tema que eu adoro. Trabalho com prevenção a fraudes há 15 anos. Pedi para o Felipe, inclusive, dar um glow aqui na minha cara para não entregar a idade, mas é uma indústria, um segmento que eu sou apaixonada, eu digo que não sei fazer outra coisa. Comecei trabalhando em processadora de serviços, cuidando de carteiras de clientes emissores, bancos emissores de cartão de crédito, e depois eu me aprofundei em e-commerce, trabalhando em dois grandes e-commerces, Mercado Livre e Kabum. E aproximadamente 2 anos e meio eu ingressei na indústria aérea e também no programa de fidelidade. Hoje estou na Azul, linhas aéreas, e cuido tanto da parte de canais digitais envolvendo pagamentos com cartão, seja de passagens, seja de pacotes viagens, ingressos para Disney e afins, seja Azul Cargo, e também o nosso programa de fidelidade, que é o Tudo Azul. Muito prazer. Vai lá, Paty, agora é você. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu sou a Patrícia Costa, eu trabalho há 15 anos na área de prevenção a fraudes. Comecei lá nos bancos, ligando, confirmando despesa, bem lá no início mesmo da operação. Passei por diversos bancos, passei por adquirente e hoje eu estou na Livelo, que é o maior programa de fidelidade do Brasil. 44 milhões de clientes ativos hoje na nossa base, então tem uma galera bem interessante.
e hoje o nosso catálogo tem mais de 800 mil produtos e serviços para resgate. Então aqui dentro o nosso desafio é bem grande. Eu tenho desde uma passagem aérea para Disney, para Dubai ou para Nova York, até um Pix, onde você pode transformar seus pontos em dinheiro. E eu também tenho resgate em PDV, onde você baixa o nosso aplicativo e pode fazer qualquer compra em qualquer estabelecimento do Brasil e pagar com pontos Livelo também. Então, o nosso desafio é bem grande, ele passa de um e-commerce para um comércio local, e passagem aérea, e vouchers. Então, o desafio é bem grande e eu adoro, assim como a Gia, a gente é bastante parceira, tanto na Livelo quanto na Azul. E prevenção a fraudes não tem concorrência, é só parceria, né? Todo mundo ganha. E é isso. Impressionante como todo mundo fala isso, né? Quem trabalha na área de segurança, a gente sempre fala, não existe concorrência, existe parceria, né? Posso começar aqui, Maria? Não sei se... Bom, como eu já tinha falado para vocês, manjo quase nada, praticamente o que eu manjo disso é daqueles phishings, né? Os e-mails falsos falando que eu tenho 100 mil pontos a expirar em 24 horas, clica aqui para resgatar. Né? Mas eu tava lendo uma matéria de outubro desse ano que disse ter sido registrado um aumento de 9,5%, quase 10% nos cadastros de programa de fidelidade no segundo trimestre desse ano. E a gente tem mais de 306 milhões de registros. Isso segundo a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização, a ABMF, não sei se é assim que fala. Ou seja, tem muita gente usando, transacionando, operando nesse mercado, né? Então, eu acho que para começar a fazer um onboarding aqui de pessoas como eu, que não manja muito do assunto, como funcionam os programas de fidelidade e quais são os atores, qual é a dinâmica desse cenário? Antes da gente começar a entrar em quais são as... né, como que o golpe se dá e etc. Bom, eu posso começar então? Bom, eu acredito que o programa de fidelidade, ele é extremamente promissor e vasto porque ele é muito flexível. Você consegue, a partir da sua conta e do seu saldo de pontos, fazer inúmeras coisas, transformar isso em produtos físicos, resgatando nos parceiros dos programas. Você pode transformar em dinheiro, como a própria Paty disse, que a Livelo transforma esse seu saldo em um Pix na sua conta. Você pode transformar isso em experiência, seja viajando, comprando um ingresso. Então, ele é diversificado e a partir do momento que você vai acumulando, através até das suas próprias compras, ele se torna extremamente atrativo. Eu acho que o programa de fidelidade ele surgiu da necessidade de transformar algo para o cliente em benefício. Então, o cliente ali que gastava no cartão ou o cliente que era muito fiel a um determinado estabelecimento, e-commerce, ele surge da necessidade de trazer um benefício para o cliente e fidelizar. Hoje em dia, praticamente todos os lugares, bancos, eles têm mais ou menos os mesmos benefícios quando se fala de cartão, taxa de juros, um desconto numa anuidade. Quando você fala de programa de fidelidade, esse acaba sendo um grande diferencial para muitos dos nossos parceiros ou para muitos dos nossos estabelecimentos que estão ao nosso redor. Hoje você vai num shopping, todo mundo fala: me dá o seu número de telefone que eu vou mandar um cashback para você. Ou me dá o seu e-mail que eu vou te mandar um brinde que vai chegar na sua casa. Todo mundo quer diferenciar-se através de um programa de fidelidade. Então, quando você fala desse nicho específico de mercado, com certeza é para trazer um benefício ali para o cliente ou para o participante desse programa. A diversificação do portfólio, como eu falei, né, 800 mil produtos dentro do catálogo Livelo, ou que nem a Gi, né, mais de 100 destinos para você fazer resgate, mais de milhares de hotéis para você também ali resgatar, um voucher de veículo e tantos outros produtos físicos, mostram para o cliente que não é em vão que ele concentra todas as compras num cartão de crédito, ou que ele entra num link através do Compre e Pontue dentro de um estabelecimento e acumula pontos fazendo uma compra, ou assinando um streaming ganhando pontos. Então tem diversas mecânicas dentro do programa de fidelidade
para você ganhar esses pontos e conseguir ali o benefício que você quer. Seja ele uma torradeira, seja ele uma recarga de celular ou uma viagem para Dubai ou uma viagem para qualquer lugar do mundo. Então, o programa de fidelidade ele surge da necessidade dessas concorrências tirarem vantagem e mostrarem para o participante ou para o cliente que tem muito benefício ele trazer os gastos ou concentrar ali a dinâmica de compra deles em determinado EC, cartão ou comércio dentro do programa que existe. Sabe uma coisa, Paty, que eu acho que é importante ressaltar aqui? O programa de fidelidade, pelo que eu entendo, né, ele serve de fato para reter o cliente, né, para aumentar aí o lifetime value do cliente. Né? Quanto mais tempo ele fica comigo, mais recompra ou se não, para quem não é recompra, algum tipo de recorrência, né, qualquer coisa desse tipo. Então, ele é criado para esse objetivo. Mas se você for ver, hoje, a indústria de ponto, ela movimenta, como a Ju falou, ela movimenta muito dinheiro. Ponto é dinheiro, né? E acho que daí começa a atratividade dos bandidos, né? Dos fraudadores. Cara, tem um mercado gigantesco, milhões, bilhões, não sei quanto que tá movimentando. E começa a atratividade, ó. Como é que eu consigo utilizar desses benefícios, desses dinheiro ou desses... como fala, desses recursos ou coisas que vocês oferecem pro crime também, né? E aí, Mariotto, oi. eu costumo comparar o programa de fidelidade com criptomoeda, porque, querendo ou não, o fraudador ele começa a fazer arbitragem, né? Ele está olhando aqui aonde o ponto está mais caro, então se eu compro aqui e de repente eu consigo transferir para ali e fazer dinheiro, ou mesmo quando a gente faz os programas de bonificação, né? Compre e ganhe 300 pontos, de repente ele pode vender esse ponto e fazer dinheiro. Ele faz day trade de ponto de programa. De programa, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco aí, tanto da experiência em aéreas ou de forma mais geral também, Paty, Gi e Paty, né? Como é que é o comportamento desse fraudador quando ele olha para um comum, né? Quando ele olha para um programa de fidelidade? Você consegue começar, Gi, primeiro? Aí depois eu acho que a Paty complementa. Uhum. Eu costumo dizer que a chave é você conseguir diferenciar o cliente do fraudador, né? Porque a forma como eles operam, ela é muito parecida, porque o cliente é o consumidor que se identifica com a marca, que busca experiência e que está gerando ali recorrência no seu programa, porque ele vai obter uma vantagem do seu programa. E o fraudador nada mais é do cara que quer obter vantagem também sobre o nosso programa. Só que muitas vezes ele conhece melhor ainda a política de uso, os termos e condições do programa e se vale desse conhecimento para poder fazer toda a engenharia e ganhar sobre ele. E aí a gente tem aquele mal que acontece, que é inflacionar, né, o nosso programa, porque aí o preço do ponto acaba ficando cada vez mais caro e para o cliente final o resgate se torna mais oneroso também. Então, eu entendo que o fraudador, ao se valer, né, dessa política, ele obtém vantagem e, de novo, né, desde uma passagem até o resgate de um valor agregado de um produto físico, como, por exemplo, um iPhone. Né, a gente vê muitos acúmulos que depois tentam buscar 1, 2, 3 iPhones de uma vez só num parceiro nosso do varejo, e é um produto que ele vai conseguir fazer dinheiro com isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu entendo que é exatamente a forma por profundamente conhecer o programa que ele consegue maximizar o retorno conosco. O que você tem visto, Paty? Bom, aqui eu acho que no mercado como um todo, não é só
E olhando também, né, para o que a gente vê de notícia, como as operações Não Sejam Laranja, não venda o seu nome. Se você for pensar, né, a operação Não Seja Laranja está na 8ª deflagração. Então, realmente, a gente tem visto no mercado todo um grande aumento das questões de contas laranja e a nossa querida engenharia social. Infelizmente, o Brasil ainda é um dos países onde a gente mais sofre com essa questão de engenharia social, principalmente nos 3 últimos anos, onde veio aí o Pix. E a população brasileira, se você for olhar os dados de consumo de internet, ou os dados até mesmo de operadora, não tem acesso à internet, tem acesso a redes sociais. Então, muitas pessoas de baixa renda ou pessoas ali que não têm uma condição financeira ok para ter uma boa internet, eles têm acesso a WhatsApp, Facebook e Instagram, que é o que a operadora fornece gratuitamente. Com isso, é difícil você educar este cliente, educar este participante, ter ali uma evangelização, né, Ju, de transformar esse cara, entender, olha, não passe seus dados nesse SMS que chega para você, falando que você tem 300 mil pontos, porque para você acumular 300 mil pontos é algo tão, não é que é complexo, mas assim, exige uma grana tão grande que fica até um pouco surreal você receber um SMS falando que você tem 300 mil pontos que você pode resgatar uma viagem para Dubai. Então não faz muito sentido. E o participante, por ser vulnerável, muitas vezes não ter esse conhecimento ou ainda não chegar às campanhas que nós fazemos, porque não está ali nos canais ao qual ele tem acesso, acaba sendo fragilizado. Então a gente vê bastante tanto a parte da conta laranja, que são contas que são abertas, e ali a fraude, a lavagem de dinheiro, ela é realizada, infelizmente, e o ponto pode ser utilizado sim para isso. A fraude é um crime de motivação econômica, e o ponto eu posso transformar no que eu quiser. Eu posso transformar no iPhone, eu posso transformar numa aérea, eu posso transformar no recarga de celular para o cara que está dentro do presídio. Infelizmente, nós temos ali meios para que esses caras viabilizem o negócio dele, que é a fraude, que é ali sustentar uma quadrilha, enfim. São N crimes vinculados ao que pode ser feito dentro do programa de fidelidade. Então, hoje, para a gente diferenciar ali tanto o fraudador quanto o cliente, nós temos várias mecânicas que são realizadas diariamente. Eu estou no time de estratégia, né, onde a gente faz regras e estudos diários ali. Eu vou falar que tem gente ali do meu time que faz alguns estudos de hora a hora, em conjunto com todas as áreas da nossa empresa. Hoje eu não consigo mais ser uma caixinha ali. Antigamente, né, o time de prevenção à fraude ficava naquela salinha de vidro. Hoje ninguém tinha acesso. E hoje em dia, na verdade, eu chamo o time de campanhas, eu chamo o time de marketing, eu chamo o time da comercial para estar junto comigo. Vamos fazer essa estratégia juntos, vamos entender o que o nosso negócio precisa e como que a gente viabiliza isso de forma segura. O time de segurança da informação tem que estar com um time de prevenção. A fraude, ela está muito aperfeiçoada. Então o cara cria uma central telefônica e fala, olha, eu sou do programa de fidelidade, fizeram uma fraude na sua conta, eu preciso que você me passe a senha, e as pessoas passam. Infelizmente, ele cria um WhatsApp com a carinha do programa de fidelidade, ele cria um Facebook, um Instagram, e ali ele vai coagindo as pessoas, e através da vulnerabilidade do público, né, do desconhecimento muitas vezes, ou até de uma má fé, né, de querer levar uma vantagem em alguma coisa, acaba se beneficiando, infelizmente, dessa forma. Então aqui a gente tem visto bastante engenharia social, e também essa parte das contas laranja, que aí é algo bem grande. Eu acho que não é só o programa de fidelidade, mas o mercado como todo vem sofrendo. Eu queria acrescentar um tema que eu acho bastante pertinente compartilhar, é que a conta laranja, ela pode partir desde um vazamento de dados, né? Como também conivência do próprio portador dos dados, né? Eu já tive reporte de situações onde tinha um anúncio oferecendo Pix para as pessoas que vendiam o seu acesso à conta Tudo Azul. Então, assim, por R$100 você me passa o login e senha da sua conta. E o cliente que não vê maldade por falta de conhecimento
vai achar o que é vender um login, uma senha, né? Prefiro ganhar os meus R$100. E aí é que a gente passa a entender que o fraudador está fazendo uso de uma conta laranja. Só para deixar marcado, assim, vocês já começaram a abordar, né, quais são as principais modalidades. Então, a gente tem a pessoa que empresta ou vende, né, o acesso à conta, que a gente chama de conta laranja. A gente tem a engenharia social, onde a pessoa, através de uma abordagem ali, acaba perdendo os pontos delas. É isso, né? Exatamente. Que outras modalidades? Tem outras modalidades de golpe que acontecem com o uso de pontos? A própria invasão de conta, né? Que é quando realmente o meu cliente é vítima e perde a sua credencial para o fraudador, que ali, de posse da conta dele, passa a fazer o resgate desse saldo. Também é outra modalidade. Que também é através da engenharia social, né? Que a gente... Ou vazamento de credenciais também, né? De repente, sei lá, vou dar um exemplo, né? O Google, o Facebook vazou credenciais e aí é o mesmo acesso para acessar a conta Livelo ou a conta Tudo Azul. Perfeito. E até mesmo, Ju, vulnerabilidades de segurança da informação. Por isso que você vai mudar a proximidade do time. Pois é. Então, você pega o golpe da mão invisível. Como que eu vou falar para um participante? Olha, o cara, ele coloca uma tela, ele faz um scroll no seu app. Assim, para o participante é tão surreal, né? Tão fictício, coisa de filme, que ele não entende, né? Que muitas vezes o aplicativo dele, o celular dele ou o device dele foi comprometido de alguma forma. Quando eu falo de você trazer o time da segurança da informação para junto de você, é porque nós, prevenção, olhamos uma parte, que é ali o resgate, que é onde é a queima do ponto, né? Onde eu tenho o meu prejuízo, vamos dizer assim, porque claro, o prejuízo já acontece quando invade uma conta, mas quando eu falo de prejuízo financeiro, não de imagem, é ali naquele momento. Eu não consigo achar, porque eu converso com o participante, não, mas eu estava no aplicativo de vocês, ou não, o meu celular, eu fiz no meu celular isso. E aí quando você tenta explicar para ele, ele não consegue entender. Então, quando a gente fala de invasão, tem sim a invasão de tradicional, né, que é o roubo das credenciais, mas hoje em dia você já vê pessoas investindo muito dinheiro para criar uma página muito parecida com a sua, para criar uma rede social muito parecida com a sua, para enviar um link muito parecido com o seu, ou até mesmo explorar vulnerabilidades dentro de sites e apps que são desconhecidas muitas vezes. E esses hackers, né, eles são contratados por quadrilhas muito especializadas. Então, você tem anúncios dentro da Deep Web de caras que ganham R$50 mil para poder fazer um ataque massificado dentro da tua base, derrubar os seus critérios de segurança, para o cara fazer ali ataques pontuais em vulnerabilidades que ele já explorou e ele entende que dá para entrar por ali. Então, a fraude, ela tem ficado cada vez mais detalhista, cada vez mais aperfeiçoada. Complexa. Sofisticada, né? Então não dá. Essa é a palavra que fica. Isso, sofisticada. Então não dá para você simplesmente fazer que nem a gente fazia antigamente, que são regras binárias, com poucas variáveis. Tem regras que a gente faz que tem mais de 50 variáveis para você pegar um cenário. Então é bem complexo e não dá para você usar só um time. Você tem que ter a companhia inteira olhando para o risco e entendendo que isso é algo que atrapalha o teu LL. Eu não estou só simplesmente falando do meu resultado, eu estou falando do resultado da companhia. É fraude, é direto na veia, é prejuízo. Esse é um tipo de fraude que ele vem se tornado comum. E o Brasil, ele não estava pronto, né, para a pandemia. Então você pega muitos sites, muitos e-commerces, eles não tinham nem time de segurança da informação. Ou os times eram imaturos, os controles e processos eram imaturos. Né? Eram empresas que estavam começando no universo online e começaram muito pequenininho, ninguém esperava uma pandemia. E que da noite para o dia teve que ir para o digital, né? Assim, antes era presencial, foi para o digital porque... Sim. E se você for parar para pensar, muitas empresas começam pequeno, com um site barato, com poucas features de segurança, porque eles imaginam que, se tiver uma fraude a gente controla, eu tenho esse processo aqui de validação, vai dar certo, eu tenho esse terceiro que faz isso para mim.
E aí o negócio explodiu. E hoje, ou você tem um time de segurança da informação em conjunto com o time de riscos, em conjunto com o time de lavagem de dinheiro, muito estruturado, ou você pode ter grandes problemas dentro do seu programa de fidelidade, e-commerce, banco. Então, hoje, do cenário que eu via, né, antigamente de bancos, hoje não tem mais paredes na sala de prevenção, é todo mundo junto e todo mundo com a mesma camisa. Somos todos riscos, somos todos prevenção. E hoje em dia você tem que tomar... Desculpe, Ju. Não, fala aí, Gi. Você tem que mudar um pouco esse mindset de que a gente... deixa a fraude acontecer pra gente aprender com ela pra depois atacar, né? Você não tem mais esse tempo, você não tem mais esse budget de exposição ao risco, você tem o risco da marca. Hoje o custo de aquisição do seu cliente é extremamente alto, então a regra tem que estar muito afinada. E pegando o gancho do que a Paty falou, né, de criar regras que juntam determinados parâmetros, vamos dizer assim que esse vem um pouco da escola antiga de prevenção à fraude, que é onde você criava exatamente o modelo da fraude para poder coibir. Com essa complexidade, com esse dinamismo, tudo que você cria, um padrão, ele é rapidamente copiado. Então, hoje se investe muito mais em olhar para o comportamento, para o behavior, né, dessa transação, a forma que ele navega ali no seu site, qual é a qualidade desse dispositivo que está comprando, do que muito mais somente o histórico de compra ou dados pessoais, por exemplo, que se vinculam. Porque, como a gente já disse um pouquinho antes, o fraudador está imitando o cliente real. Então, você precisa buscar outras nuances para poder detectá-lo, que não coisas que funcionavam muito bem no passado. E até um desafio, né, Gi? Nós não temos um perfil de histórico de cliente muito longo, ao contrário de um cartão de crédito, ao contrário de uma corrente que você sabe que o cliente vai todos os dias naquele posto, que ele compra todos os dias naquela padaria. Para nós, de programa de fidelidade, isso não existe. Muitas vezes existem clientes que demoram 1, 2 anos para juntar uma quantidade X de ponto para poder resgatar aquilo que ele deseja. Ou demora ali meses para ele poder pesquisar o que ele quer e aí sim, de fato, efetuar ali a compra o resgate do produto que ele entende que é interessante para ele. Então, para nós, ainda existe esse desafio. Porque eu não posso só ver o comportamento de compras, né, desse participante. Eu tenho que olhar o meu ecossistema e eu ver por onde ele entra. Qual canal, como ele usa, qual o tempo médio de navegação do cara. Eu começo a expandir isso dentro de todas as áreas, né? Por onde ele chegou, por um mailing, ele chegou por uma campanha, ele chegou por algum parceiro nosso. Não adianta mais, né? Dentro do time, eu identifico que é interessante ter 2 times, né? Um olhando ali para o tático, que é aquele ataque que está acontecendo no momento, e você tem que sanar a sangria. Então é a regra dura mesmo. A gente vai negar e vai acabar com esse ataque e vamos ver o que dá para fazer. E tem o outro cara, que é o cara mais de longo prazo, que aí vai fazer modelagem e aí ele vai criar algoritmos e modelos mais no longo prazo. Mas não dá para não ter os 2 times. Até porque se você não vai lá, detecta que aquele caso está acontecendo na hora e já sana, você pode ter prejuízos gigantescos, né? Fraude é questão de minutos, não é questão de horas. Ali você pode ter grandes prejuízos, assim como a gente já viu. E hoje em dia não dá para comprar o risco, né, Gi? Porque além de ter o financeiro, eu tenho a imagem do meu participante. Eu tenho a imagem que muitas vezes é muito maior o prejuízo da imagem, o prejuízo que eu dou para aquele participante, que eu não consigo resolver a vida dele, ou que eu não consigo resolver ali o problema, é muito pior para quem trabalha com o programa de fidelidade, porque o resgate é o momento mágico que a gente chama, né? Quando o cara tá ali, ele juntou os pontos dele, ele achou o iPhone que ele queria, no preço que dava certo, nos pontos, e aí no momento mágico que ele vai fazer o resgate, os pontos sumiram. Ou no momento mágico que ele vai fazer, eu vou lá e bloqueio a transação e aí ele tem que ligar no atendimento. Então, para nós, esse momento mágico do resgate é onde eu fidelizo o meu cliente, que ele vê que vale a pena ter o custo no cartão de crédito, que ele vê que vale a pena entrar no link, comprar pelo Compre e Pontue. É ali, nesse momento do resgate, que a gente precisa transformar a jornada do nosso cliente em uma jornada feliz. Então, a nossa missão aqui, né, Gi, é bem complexa.
Nossa, e assim, né? Tipo, a gente tá falando, é isso que você falou, né? A gente tá falando da fidelização do cliente. Então, assim, é nesse momento que você vai entregar a missão, o propósito desse programa. E aí, de repente, né, a gente entrega alguma experiência que vai totalmente na contramão do objetivo da missão, né? Então, é bem estratégico o time de prevenção a fraudes. E assim, a gente vê muitos paralelos com uma prevenção a fraudes transacional, né? Assim, de banco e tal, mas tem as suas especificidades. Marioto, você quer perguntar alguma coisa? Eu tô aqui, gente, empolgada. Seguindo. Eu quero. Eu queria só comentar algo relacionado a esse momento mágico, né? Imagina que a Azul, no nosso programa, a gente fez uma campanha relâmpago, vira e mexe tem os resgates relâmpago, né? Então, nós tínhamos uma quantidade X de ingressos do Paul McCartney por preços muito baixos relacionados a ponto, né? Quando você convertia, estava extremamente atrativo. Imagina você recusar uma transação dessa que tem ingressos limitados. Se for um falso positivo, como que eu vou garantir esse ingresso depois? Né? Então, de novo aí, o papel primordial da efetividade de regras e de modelos bem assertivos para entregar essa experiência inesquecível para os clientes. Eu tenho uma pergunta, Gi. Nossa, eu acho que a sua primeira fala aqui do programa, você acho que primeira ou segunda fala, você tocou nisso. E aí eu tenho um costume, né? Eu trabalhei com fraudes há bastante tempo atrás, em fraude, mas depois eu migrei para produto, né? Então eu acabo ficando mais curioso em termos do produto. Você comentou bem en passant, assim, da característica do produto de programa de fidelidade de ponto, né? E aí eu vou até bater numa coisa que você falou agora também, que às vezes e a Paty também, eu acumulei ponto, e aí eu vou procurar aquilo que eu quero, e eu tenho que ver se aquilo cabe dentro do que eu acumulei, né? E eventualmente, tipo, o iPhone tá X mil pontos, mas um mês depois tá X mais 1000 pontos, e outro... E isso varia, né? Tem tipo uma inflação. E aí você comentou bem no comecinho dependendo da quantidade de fraude que o seu programa de loyalty tem, ele pode afetar o preço das coisas, e aí você ataca diretamente o propósito do programa, que era ter um produto, um ativo, uma passagem, qualquer coisa que a gente está dando, um benefício para o seu cliente, e aí o seu cliente não consome porque está inflacionado por causa do fraudador. É isso? Eu entendi? E na verdade, isso não é uma particularidade do programa de fidelidade. Vamos fazer um paralelo do combustível. Se o etanol não teve uma safra de cana-de-açúcar num tamanho X, naquele ano o etanol vai custar mais caro. Né? Se insumos para se fazer um alimento faltou ou foi importado, porque, vamos lá, importamos trigo e o trigo está chegando mais caro, isso vai ser repassado para o consumidor, né? Então, passagens aéreas, nós que trabalhamos na indústria aérea, a gente escuta hora sim, hora não, nossa, mas a passagem está o preço da morte. Qual é o maior custo da indústria aérea? É o petróleo, né? É o querosene da aviação. E ele é importado. Os custos da aviação são em dólar, a gente vende em real. Não estou colocando aqui se é justo ou se não é justo, tá, pessoal? Mas para mostrar, né, as variáveis que levam a essa inflação ou deflação do produto. Muito interessante. Quer complementar, Paty? Até mesmo um banco, né, Gi? Dentro da taxa de juros que você paga,
tem ali os inadimplentes e tem o apetite de risco. Então, quando você vai pegar um empréstimo no banco, isso também, né, pode ser inflacionado pelos níveis de riscos elevados, não só de prevenção, mas de inadimplência e tantos outros riscos que são calculados na taxa de juros. Então, é realmente algo que pode mexer nos ponteiros. Eu acho que não seria para todos os produtos, isso tem algumas especificidades muito interessantes quando a gente fala de aérea e quando a gente fala ali de alguns outros produtos vinculados a serviço, não muito a produto físico, mas pode acontecer, assim como todo mercado sofre, né? É algo que, para mudar, a gente precisaria de um empenho muito grande e um risco muito baixo, né? Porque o que vocês comentaram existe o fraudador que tem um comportamento X e a dificuldade de eu diferenciar ele de quem é o meu cliente, né? Essas duas curvas aqui de comportamento. Porque o comportamento do fraudador me parece, né? Que eu vou tentar resgatar o mais rápido possível a maior quantidade de benefício possível. Mas no final, do cliente também atingir o que eu queria, pau, e eu quero o mais rápido possível tirar aqueles pontos, fazer dinheiro com aqueles pontos, né? Sim. Trazer o benefício. Como é que... Me fala um pouquinho sobre essas duas curvas, como é que vocês fazem essa divisão aqui? Quão difícil é? Eu vou contar um modus operandi e aí vocês vão entender exatamente essa mecânica que não faz sentido, mas é uma forma do fraudador agir. Imagina que eu faço uma campanha junto com o meu time de produtos em que ao comprar 100 mil pontos, você vai ser bonificado com 200 mil pontos. Óbvio, se você for clube, então, que é uma assinatura recorrente, eu te dou 300% de pontos. Você vai pagar 100, no final você vai receber 400 mil pontos, ok? Legal, então... Eu, como fraudador, vou lá, faço uma assinatura de clube, porque ele tem uma mensalidade baixinha. Em seguida, compro os 100 pontos. Por ser clube, acumulo 400. A partir do momento que esse ponto cai na minha conta, eu vou no shopping e resgato um iPhone. Não tem sentido você comprar e já gastar, já queimar esse ponto. Por que o fraudador ou o cliente, se ele estivesse agindo dessa forma corretamente, já não vai direto no varejo e compra esse produto físico? E aí é exatamente essa mecânica de estar junto com o seu time de produtos e avaliar os termos e condições. Em que momento eu vou abrir a minha campanha, em que momento eu vou creditar esses pontos, até que ponto eu passo a considerar que é um assinante clube para dar o benefício de adição a mais de bonificação e em que momento eu entendo que é um resgate sadio. O que você está me falando é que talvez tenha a variável tempo aí que é fundamental. Primordial. É deixar o negócio acumular ou deixar o negócio... Olha que interessante. Interessante isso, hein? Para alguns casos faz sentido, como para um iPhone, mas aí quando a gente fala também de passagens aéreas, tem cliente que faz, né? Tem cliente que vai lá, faz o cálculo, entende que faz sentido comprar esses pontos e aí acaba resgatando as passagens aéreas. Então, essa também é uma dificuldade, porque a gente tem heavy users que acabam entendendo essa mecânica e utilizando em máxima potência aquilo que o programa de fidelidade proporciona. Por isso, né, é importante o time de riscos, não só ali o time de prevenção, mas também o time jurídico, o time de finanças, olhar muito bem, né, esses números, olhar muito bem qual que é a mecânica da campanha, ou qual que é a mecânica da paridade, ou a mecânica da bonificação, para entender se realmente nós vamos atingir o público certo, o cluster certo da nossa expectativa. E aí quando a gente fala desse jogo, né, desse quebra-cabeça, eu tenho ali, né, as fichas e as peças que são desses heavy users, eu tenho as fichas e as peças dos fraudadores e daquele cliente que de repente abriu o e-mail e falou, putz, vou resgatar esse produto aí que eu estou interessado.
sem histórico nenhum de resgate aqui com a gente. Então, é algo que você tem que clusterizar muito bem. E você tem que olhar o ecossistema desse cliente inteiro. Então, por qual device ele entrou, né? Por qual meio ele clicou nessa campanha? Foi uma campanha? Ele entrou proativo? Qual que foi o cluster que eu identifiquei que atingiu esse cara para trazer ele para cá? Ou ele entrou do site e do nada e foi lá buscar essa campanha, o que é uma coisa assim um pouco difícil de ser feita. E tá sempre ligado, gente. A gente tem muitos blogs, podcasts e redes sociais falando sobre programas de fidelidade, sobre como acumular milhas, como maximizar o seu potencial de uso. E nós assistimos todos, né? Somos ali bem engajados para entender se também o fraudador não está ali usando isso. E acho que o grande sacada aqui é como que eu modelo todos esses dados, como eu modelo essas informações e coloco políticas, regras e modelos para poder detectar o cliente e detectar o fraudador. Porque assim como eu tenho modelos que falam que são fraude, eu tenho modelos também. Deixa esse cara passar porque ele é um heavy user. Ou deixa esse cara aqui resgatar porque ele já vem ali no site cozinhando isso aqui. Então, existem modelos que falam sobre o cliente, existem modelos que falam sobre o fraudador e existem modelos que falam sobre a base que a gente vai atingir com aquela campanha. Então, é um trabalho a muitas mãos. Muitas mãos. Não dá para você fazer isso sozinho. Então, uma campanha lançada, eu tenho meu time na squad de projetos, eu tenho meu time na squad de produtos, eu tenho meu time na squad de finanças, para que juntos a gente consiga estabelecer a melhor política para a empresa e para o participante também. Se eu estou entendendo certo, Paty, me corrija se eu estiver errado, o Gi também. Você tem uma curva de comportamento do usuário comum. Você tem aquela curva ali do usuário comum que não enxerga ponto como dinheiro, enxerga de fato como um programa de benefício. Tem aquela... Olha, eu já ia falar o meu francês aqui. Tem aqueles pontos lá, vou ver como é que eu uso e tal. E depois eu conto uma história de uma fundizeira que salvou a minha vida. A fundizeira que eu não dei nada por ela. Eu falei, eu acumulei 20 anos de ponto pra tirar uma fundizeira. E ela salvou a minha vida. Daqui a pouco eu conto pra vocês. A curva, então tem a curva do cliente, que não enxerga, minha opinião, né? Não enxerga ponto como dinheiro. Aí você tem a curva do fraudador, que enxerga ponto como dinheiro e fala, cara, como é que eu consigo ganhar dinheiro com esse troço? E você tem o heavy user, que também já se ligou que ponto é dinheiro. E aí, então, a curva do heavy user e do fraudador deve ser um troço que pra você entrar ali, dividir as duas curvas e falar, não, esse quase cara aqui... Quase converge. Difícil pra caceta, então, né? É uma taxa de erro bem interessante. Isso. Boto fé. Nossa, que loucura. Vou contar eu tinha, há muito tempo atrás, tá? Muito tempo atrás. Eu tinha um cartão com lava-ponto e tal, e nem olhava aquele troço. E aí, casei. Falei, vou usar, o que eu consigo usar com esses pontos? E eu achando que eu ia pra Dubai com tanto de dinheiro que eu já tinha gasto. E aí veio, tipo, não, isso daqui dá pra comprar uma fundizeira. Eu falei, fundizeira não. Deixa eu te contar vergonha. Que ponto expira, Marioto. Que vergonha, cara. Aí eu falei, vou pegar essa fundizeira aqui. Aí comprei a fundizeira, beleza. Aí, cara, a gente mudou, eu e minha esposa, e por, sei lá, o universo alinhou e deu todos os problemas do mundo na mesma semana. Ficamos sem gás, e aí o chuveiro era gás, não sei o que, e luz, deu tudo. No final, a gente conseguiu, nos 2 primeiros dias, tomar banho, porque eu esquentava água na fundizeira, mano. Não, Marioto. Juro que eu não esperava esse fim. A fundizeira salvou a minha vida, e aí pra queimar a língua. E aí eu falava, mano, eu reclamei tanto desse troço. Cara, não dá nem pra falar que isso é um banho de gato. Eu reclamei tanto desse troço. E aí, depois que porque a gente ficou na iminência de que ia voltar os negócios, ia ligar e tal. Aí depois eu falei, não, aí não dá mais, não. Vamos pra outro lugar e beleza.
mas salvou a nossa vida. E era época Mano, de sensacional. greve, e aí, puta, foi treta, viu? Gente, Inacreditável essa história. não, Não juro que é? eu não tava Não é muito esperando. louco? Eu Não, o achei desfecho foi totalmente inesperado. inesperado. O plot twist de Com a milhões. esposa, entre amigos. Não, tomou banho com o negócio. É, Eu Louco, esperava né? ele falar que ele cozinhou na fundizeira. Não, eu também, eu achei isso. Tipo, não tinha outra opção pra preparar uma comida e eu fiz um fundi. Ok. Não seria tão Não- legal a história Não. se fosse isso aí. Não, foi mais legal, gente. Que é isso. Talvez assim, não vivê-la, mas a história em si é muito boa. Uhum. Mas é interessante, porque quando você trabalha nesse, né, proporcionando esses sonhos para as pessoas, você ouve histórias muito legais. Você ouve histórias de pessoas que não tinham TV e resgataram uma TV. Você ouve histórias de pessoas que deram uma passagem de presente para a mãe e para um destino e rever a família. Você ouve histórias muito, muito bacanas, muito interessantes. Nós fizemos até uma campanha há um tempo atrás falando sobre essas histórias dos nossos participantes, e é algo que comove, porque a gente acaba vivendo numa bolha muitas vezes, né? E quando você olha para essa galera que consegue ali resgatar uma TV e dar para uma mãe de presente, para um familiar, é uma conquista mesmo. Então, por isso que nós temos que fazer o nosso melhor, o nosso trabalho como se realmente fosse ali preservando algo muito precioso do cliente, porque os pontos possibilitam realizações de sonhos, né? Casais que se formaram e viajaram com os pontos, então luas de mel que se concretizaram. Então é algo que realmente para nós tem muito valor, essa jornada, esse grande finale, né? Esse grande finale do resgate, porque é ali que o participante vê que valeu a pena. Pode ser com uma fundizeira? Pode ser com uma fundizeira, mas também tem histórias muito... Proporcionou um banho quente aí, ó. Com certeza. Foi um luxo, foi meu luxo naquela semana. Acho que isso que você falou, Paty, é muito interessante, que é o propósito pelo qual o programa de loyalty foi criado, né? E isso de fato reforça, assim, eu vejo que já vi em algumas casas que eu passei aí, né, algumas empresas que eu passei, o programa de loyalty não era tão bem visto ou bem quisto pela empresa, ou era tipo um puxadinho ali. E na verdade você tem uma economia inteira girando ali, e um propósito muito interessante, que é uma das coisas mais difíceis de se fazer com qualquer cliente, que é aumentar a LTV, aumentar o engajamento dele, o envolvimento dele com a marca. E se você consegue criar um programa de benefício assim, é fenomenal, né? E é por isso que você precisa conhecer muito quem está dentro do seu programa. Quais são os gostos dele, o que lhe interessa, porque é muito difícil a aquisição, é muito custoso a aquisição de um programa, de um cliente, de uma carteira. E aí o que vai me fazer assinar a carteira A ou a carteira B? É o que ele vai agregar, né? Então, assim como a Paty falou dos sonhos, hoje por um pouco mais de R$1 por dia você assina o clube. E ao comprar uma passagem, uma vez ao ano, você tem direito a um acompanhante. Então, você está comprando uma passagem e está levando um acompanhante. Você está comprando uma passagem, está ganhando bagagem extra. Você está comprando uma passagem, você está viajando de espaço azul, que te acomoda melhor. Então, é isso que vai te fazer comprar comigo, ou com a companhia A, ou com a companhia B, né? E muitas vezes os programas de fidelidade não conhecem o cliente, não conhecem os anseios. E a carteira tá ali, mas ela não tá ativa, não tá movimentando. E daí para ir pro vizinho é um pulo. E assim, né, o cliente, ele não ele está. Então hoje eu estou procurando uma TV. Então, como que eu olho para minha base e eu entendo que a todo momento meu cliente está procurando algo diferente. Então faz 2 meses que ele está procurando uma TV. Mas o mês que vem ele já vai estar procurando uma viagem de férias para a família. E no outro mês ele já vai querer material escolar para o filho. E no outro mês vai ter o Dia das Mães. Aí ele fala assim, putz, minha mãe tá precisando de um celular, deixa eu comprar um celular para ela. Como que a gente olha para esse cliente, a gente entende que os desejos eles são cíclicos e que a todo momento ele está mudando. E a todo momento eu preciso respeitar essa mudança. A todo momento os meus modelos, as minhas regras e as minhas condições precisam estar muito alinhadas para que eu não perca o momento da magia.
De quando ele decide ali comprar uma bolsa para o filho ir para a escola, até o momento que ele fala assim, não, vou de férias para o Nordeste com a minha família inteira. Essa é a dificuldade do programa de fidelidade, porque não é que eu tenho um cliente que só resgata a passagem, ou eu tenho clientes assim, mas a minha grande base, ela vai no que ela está ou precisando no momento, ou aquilo que vai trazer um benefício para ela. Às vezes, meu filho precisa de uma recarga de celular, no celular. Eu preciso de um voucher para comprar mercado. Olha o range que eu tenho aqui de produtos, onde eu posso mostrar para o meu cliente e o meu cliente pode procurar dentro do meu catálogo muita diversidade. Assim como a gente também tem o clube, eu também tenho pontos no Inspiram, que é para os meus pontos nunca expirarem. Eu tenho benefícios onde eu tenho compra e ponto com muitos parceiros, e tudo isso vai trazendo engajamento para o meu cliente. Então, se eu falo para ele, olha, tem todos esses caminhos para você acumular ponto, e no fim, quando ele vai resgatar, que é o que ele espera, depois de todas as jornadas que ele concluiu, é algo que tem que ser mágico, tem que ser um clique, tem que ser rápido e tem que ser seguro. O cara tem que olhar para aquele checkout e falar assim para mim, eu tô seguro aqui, eu sinto que eu vou resgatar esse produto, ele vai chegar na minha casa, eu sinto que eu vou chegar no aeroporto, vai ter a passagem lá me esperando, eu vou chegar naquele hotel, a reserva vai estar confirmada, eu não caí num golpe. Então o cliente ele precisa se sentir seguro a todo momento, tanto navegando quanto no nosso site, quanto navegando nas nossas redes sociais, em todos os canais de comunicação, né? Hoje a gente está mesmo num ecossistema, eu não tenho mais ali um canal, né, que o cara tinha que ligar e ficar ali muito tempo, não. Eu tenho meu Facebook, eu tenho Instagram, eu tenho o Google Ads, eu tenho tudo. O cara ele quer falar comigo, não importa como. Como que eu atendo e falo, você tá seguro aqui? Ou, essa mensagem fui eu que enviei para você, esse e-mail não foi enviado pela gente, não clique aqui. Então é realmente mostrar para esse participante como ele está seguro e como o sonho dele vai se realizar aqui dentro, né? Eu acho que esse é o grande segredo mesmo hoje em dia, é o que a gente fala, né, de ser seguro e parecer seguro, né, e educar o cliente a como que, né, aquela já puxando sardinha pro meu lado, né, como que a gente educa esse cliente a saber se aquele ambiente, se aquele e-mail, se aquele canal é seguro, é legítimo ou não, né, mas puxando um ponto aqui que a gente tem falado, né, vocês têm falado de estratégias que devem ser consideradas para diferenciar o cliente do golpista, né? Então, isso passa por entender onde que o cliente está, né? Quais são os desejos dele daquele momento, e também passa por quais as estratégias dos golpistas. Por que esse... E até na nossa conversa de bastidor, Paty, você até deu um número aí, e que é um número bastante grande do quanto que movimenta, né, o mercado de programas de fidelidade, pontos, etc. E aí, por que esse mercado é atrativo para os golpistas? Quais são as táticas que eles usam nesse ambiente? Paty, se você puder... Bom, legal. Eu tinha trazido um número de mercado de fraude, né? Que eles falam que é 4 trilhões, mas é uma fraude mundial, não apenas do nosso programa de fidelidade, né? Do Brasil. A gente fala do mundo. Perfeito. Mas, hoje, o programa de fidelidade, ele serve como se fosse um cartão de crédito, porque eu abro um leque de 800 mil produtos, nem sei quantos produtos dá para resgatar, mas também um monte de produtos. Para o fraudador é uma forma atrativa de ir lá e quando você compara uma fraude bancária, quando você compara uma fraude em outro setor, os outros setores eles estavam mais maduros há um tempo atrás. Então, quando você compara um app de banco, o nível ali de confirmação, de validação de segurança é totalmente diferente de um app de um programa de fidelidade. Até porque são propósitos diferentes, né? São identidades diferentes. Se você pensar que 80% dos brasileiros têm WhatsApp, Facebook, Instagram e um programa de banco instalado no celular, e aí eu não estou falando de celular iPhone, eu estou falando de Androids variados.
Se você pensar que eles têm 4, o meu app não vai ser o app que vai ficar instalado lá, e o meu app não pode consumir memória. Eu não posso colocar um SDK de segurança que consuma um grande giga de internet, porque esse cara não vai me baixar, ele não vai usar, ele vai deixar os pontos lá e os pontos vão expirar. Então, são propósitos diferentes. Ele quer usar um app de banco, ele quer usar um app de uma financeira. O meu, ele vai usar se eu engajar, se eu mostrar para ele quais são os benefícios. Com isso, o fraudador ele vai tentar explorar de qualquer forma, porque ele consegue o objetivo final, que é viabilizar economicamente aquela fraude. Então, ele vai mandar um Pix, ele vai conseguir uma recarga de celular para o cara que está lá no presídio, ele vai conseguir resgatar um iPhone, ele vai fazer as mesmas coisas que ele faria com um cartão clonado, de determinadas formas. Mas assim, grande parte do que ele faria com o cartão clonado, ele consegue fazer com os pontos. Porque o leque de oportunidade, de variedade do que ele pode resgatar é muito grande. Então a atratividade veio a partir do momento que surgiram todos esses blogs falando o que é um programa de fidelidade, porque muitas vezes as pessoas nem sabiam, elas só vinculavam o programa de fidelidade a milhas. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, as pessoas assim, mas é programa de milhas? Eu, não, gente, é um programa... Aí que eu explicava para as pessoas o que era possível. E aí, às vezes, quando eu entro no app, que a pessoa fala, mas dá para resgatar um videogame. Eu falei, gente, dá para resgatar o que vocês quiserem. Dá para resgatar um carrinho de pipoca para você ser empreendedor. Então, existem muitas variedades. Então, para o fraudador, ele vai aonde ele entende que dá para explorar alguma vulnerabilidade. E tem fraudadores que, assim como são especialistas em apps de banco, também ficaram especialistas em app de programa de fidelidade, porque é economicamente viável. Além disso, a gente tem ali as queridas passagens aéreas, que fazem parte de um ecossistema muito maior da rede do crime. Acho que a gente pode até falar melhor do que eu, mas assim, todo crime utiliza um meio de transporte. E pode ser o tráfico humano, que utiliza companhias aéreas, o tráfico de órgãos, o tráfico de crianças, é muito maior do que o que a gente imagina. Então, quando eu falo que eu estou prevenindo a fraude aqui dentro do programa de fidelidade, eu estou fazendo eu estou prevenindo um problema de saúde pública, um problema de segurança pública, é muito maior do que o que a gente pensa. A gente fica aqui no nosso quadradinho, a gente, putz, o cara não viajou, mas você não sabe qual que era a intenção daquela viagem, você não sabe o que aquela criança ia fazer naquele destino. Claro que tem depois toda uma parte de investigação policial, e aí não cabe a nós, isso cabe aos órgãos que são responsáveis, mas quando a gente evita essa fraude e tira essa atratividade do fraudador, eu tô falando, olha, aqui você não vai fazer esse tipo de crime. Então, são muitas vertentes, desde o cara que faz crimes gravíssimos, até o cara mesmo que está ali resgatando um iPhone para vender em algum desses e-commerces que a gente já conhece. É engraçado porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas fraudador embarca? Como que ele faz check-in? Como que ele se apresenta ali no guichê? Gente, fraudador embarca. A dinâmica do aeroporto, ela é muito complexa, né? Você tem ali o indicador de pontualidade, que as companhias estão extremamente brigando por ser sempre a mais pontual, porque se eu atraso um voo, não é só a minha companhia que vai ser impactada, eu vou impactar todo o trânsito de uma base inteira. Então, tem que funcionar muito bem o embarque. Por mais que os agentes de aeroporto tenham sido treinados ou capacitados para olhar para uma ação suspeita, a gente não quer que isso aconteça, a gente tem que barrar antes, né? Mas sim, o fraudador embarca, ele embarca como se fosse um cliente normal, e aí vai ter essas nuances que a Paty falou, ele está traficando, ele está transportando produtos ilícitos e tudo mais, no meio de uma população que é fidedigna, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente chegou, acho que agora próximo de 1 hora. Vamos caminhar aí para o final. Mas eu tenho uma pergunta para virar para nossa turma mesmo, assim, sabe? Para a nossa comunidade de profissionais que trabalham com prevenção, com trust, com safety, que vocês bem falaram. Para quem que visualizou que, o programa de loyalty é um negócio que eu não tinha percebido, que talvez seja um negócio legal de trabalhar. Que dica que vocês dariam aí para quem está querendo ir para programa de loyalty, né, arrumar aí um cargo dentro de programa de loyalty,
e como eles acham vocês aí, até no LinkedIn, para procurar vaga com vocês, para trabalhar com vocês, vai que gostaram de vocês, né? Mas Primeiro, tem que vocês ter dariam pra isso? emoção. Tem que gostar de emoção. Mas acho que é isso, Marioto. Eu acho que é um programa que ainda está se consolidando. Tem muito potencial, muito potencial. Precisa ter visão holística. Não dá para ficar só dentro da sua caixinha. Tem que pensar com a cabeça de várias áreas, desde cibersegurança, comercial, financeiro, processos principalmente. Eu diria que tem que estudar, eu digo, estar antenado a tudo que acontece, tem que saber fazer parcerias, como a gente falou lá no começo, trocar com colegas do mercado, trocar inclusive com a concorrência, né? A gente tem associações como a própria ABENF, que é a Associação Brasileira das Empresas de Fidelidade, que a gente tem fóruns mensais. E ali a gente fala sobre modus operandi de que está acontecendo, melhores práticas, enfim. Então, tem que ser pessoas que saibam fazer redes, tratar de dados e saber fazer essa ponte entre as áreas estratégicas do negócio. Muito bom, muito bom. E você, Paty, o que você diria? Bom, acho que tem vaga para vários tipos de personas, né? Mas eu acho que uma das oportunidades do futuro, e é um futuro bem próximo, não é nem um futuro muito distante, invistam em cursos de modelagem de dados, de informação, entendam ali como vocês podem utilizar os dados para criar modelagem diferenciada. Eu acho que esse vai ser um próximo diferencial do que tá vindo aí de mercado. Não dá para você ficar ali apenas na parte operacional, de ligar e detectar fraude. Você tem que entender como que se cria uma regra, como que se faz um estudo, o que é um falso positivo, como que é um modelo, como que uma variável é interessante ou não para aquele modelo. E aqui eu estou falando assim um português bem simples, para que as pessoas entendam o quanto é importante você ter a visão estratégica, você ter a visão ali estatística da coisa. E eu não estou falando de você fazer uma faculdade de estatística, não, estou falando um curso de modelagem de dados, um curso simples, que você já consiga olhar ali um MAS, um KPI, e entender que existe uma variação interessante, que existe uma variação que precisa ter uma atuação da área. E investir também, gente, em cursos de inteligência artificial, que eu acho que vai ser um dos ganhos gigantescos para a nossa área. Eu acredito muito que isso vai trazer grandes ganhos para nós, grandes ganhos para os nossos modelos. Pensa que a gente vai conseguir juntar muitas variáveis e fazer modelos extremamente personalizados para clusters muito pequenos, o que hoje às vezes é inconcebível fazer dentro das ferramentas existentes. Então, invistam em tecnologias do futuro, invistam em segurança da informação, em você entender o que é, né, as ferramentas que o time de segurança da informação usa, o que ele faz, porque é um grande guardião ali, né, uma grande barreira para a fraude não entrar. E se você entende isso, se você... E não precisa entender a fundo, não, você pode ali só olhar e falar assim, quais são as barreiras para o cara não colocar um bot dentro do meu site ou dentro do meu app? Quais são as barreiras para o cara não fazer uma mão invisível dentro do meu aplicativo? Você começa a ter essa visão holística que a gente trouxe, mas com uma ciência maior, e você entende onde que você pode atuar de forma bem assertiva. Porque o grande goal da área de prevenção é o falso positivo, é você realmente pegar a fraude, sanar aquele problema, não ter perda financeira e também não onerar o nosso participante. Então, estudem, falando um pouco que a gente falou, estudem e pensem muito na modelagem, pensem muito na inteligência artificial e na segurança da informação para o futuro. A fraude no futuro não vai ter mais ali o operador ligando, não vai ter mais essa parte manual. Eu entendo que a gente vai ter muita tecnologia e muitas formas de identificar a fraude do cliente bom. Muito bom. Gente, caminhamos para o final aqui.
Eu acho que vale deixar o contato de vocês do LinkedIn, como que as pessoas te acham, no LinkedIn ou outro canal que vocês prefiram. Gi, qual que é a tua letra? Qual que é o teu canal? Pessoal, no LinkedIn vocês podem me achar como Gisele Marquezin. Perfeito. Paty? Bom, gente, no LinkedIn vocês me acham por Patrícia Rodrigues Costa. Show de bola, galera. Sensacional, assim, já tô saindo... Como é a segunda conversa, né? A primeira não é gravada e a segunda é gravada. Então agora, minha gente, eu já tô saindo assim até tateando, já conseguindo enxergar algumas coisas aí dessa área de loyalty. Muito obrigada pelo papo. Ficaria muito tempo mais aqui. Foi muito informativo, muito esclarecedor. Acho que é uma boa introdução para quem tem interesse em trabalhar. E, gente, o mercado de prevenção a fraudes, a gente tem falado muito isso, está cada dia maior. As empresas, elas estão ramificando, né? Uma empresa que era uma telefonia, tem uma consultoria, tem um banco, tem né, um braço ali que é uma empresa só de marketplace com ponta, etc. Então, assim, você que tem interesse em trabalhar na área de prevenção a fraudes, na área de risco, vem para a RLA, aquelas, né? Com vagas abertas, estamos com vagas lista pleno, sênior, com esse viés de estratégia, estatística. Por isso que eu puxo a sardinha para o meu lado, né? Porque como eu trabalho com essa parte de prevenção, então realmente um curso desse faz a diferença. Você não chega tão cru assim no mercado de trabalho e você tem uma visão holística da coisa, né? Você não está ali só no viés de um cenário, não, você tem que entender o ecossistema da empresa como um todo ou da fraude como um todo. Perfeito. Muito bom. Vou fazer meus comentários aqui. Gi, Paty, muito obrigado por aceitar o convite. Acho que faço minhas palavras da Judy na primeira conversa que a gente estava tentando entender a pauta, que eu não entendi bulhufas. Agora eu comecei a entender a lógica dos pontos e por que é tão atrativo, por que é um mercado tão procurado por fraudadores, né? E achei super interessante também. Então vocês estão super convidadas para a gente aprofundar o papo, talvez lá dentro da comunidade, falar um pouquinho sobre loyalty lá para a turma que faz parte do Bootcamp, que faz parte dos fundamentos de prevenção e das outras formações, né, dos outros programas. Mas super convidadas, foi sensacional o papo. Ju, obrigado novamente aí por conduzir aqui a gente. Agora eu já tô mais como espectador aqui, provocando e tudo mais. Mas muito obrigado, gente. Eu tô como Felipe Mariotto Armelin aí no LinkedIn. Vocês fiquem à vontade para me adicionar e bater um papo. Mariotto, quero agradecer também. Você sempre generoso em a gente compartilhar essa mesa aqui. É sempre muito bom. Obrigada. Muito bom. E eu acho que temos um programa, né? Temos muito. A gente se vê no próximo? Bora! Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Se você gostou do conteúdo e quer aprofundar os conhecimentos em gestão de risco de fraude, acesse o nosso site e conheça as nossas formações. Estamos esperando você na maior comunidade de profissionais de riscos de fraude do país.